Hoje, na nossa aula de arte, nós vamos ver aí o capítulo 3. O capítulo 3 vai falar para a gente sobre formas, linhas e criações musicais. O que é que tem a ver formas e linhas em uma letra de uma música? Bom, vamos ver aqui. Neste capítulo, vamos ver a grafia, né? Vamos experimentar a grafia, que é a notação musical, para inserir você nesse contexto. Nesse capítulo também, vamos experimentar a utilização de elementos gráficos para exemplificar uma nota musical. Em um breve momento, eles são comparados com notação musical clássica, de modo a demonstrar como não é tão fácil aprender uma partitura. E vocês? Quem aqui já teve aula de música, né? Conhece uma partitura, né, de uma música? Quem aqui toca algum instrumento? Pode falar pra gente que instrumento você toca ou você gostaria de tocar. Veja, aqui você abre em página dupla no seu capítulo, você vê aqui um músico, né, com a partitura, com linhas e formas. O que quer dizer cada forma dessa daqui, né? Que forma será que significa essa partitura? Linhas, quadrados, triângulos, pontinhos, o que será que significa? E aqui você abre em página dupla, né? Você vê algumas pessoas tocando alguns instrumentos, né? Veja aqui os instrumentos, né? Variados instrumentos e com a mesma partitura, cada um interpretando e tocando numa mesma sintonia. Então, quais são os instrumentos que cada músico está tocando, né? Você tem aqui, ó, vários instrumentos. Tem aqui o violão, a flauta, o teclado, né? O tambor. Lá em cima, nós temos aqui o triângulo. E eu trouxe aqui alguns instrumentos para vocês verem, por exemplo. Ó, esse aqui é um violão, né? É um violão de brinquedo, mas que é um violão, né, de verdade. Esse é só um de brinquedo para simbolizar, certo? Quem aqui toca violão, ou conhece alguém que toca? Não é tão fácil você dominar nessas cordas aqui, né? E emitir uma melodia, um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Não é muito minha praxe, lindo quem sabe tocar, mas não sei onde é que vai não, tá, gente? Aqui também eu tenho, também de brinquedo, mas tenho de verdade, o pandeirinho, né? Esse aqui é do meu menino. E esse pandeiro você pode fazer vários sons. Desde o lento, devagar, ao mais agitado, certo? E aí você vai seguindo uma sintonia, uma melodia, certo? Do mais baixo ao mais alto, mais agitado. Tem também isso aqui foi o que eu fiz, né? Você vai ver com uma garrafinha, com um potinho, que ele vai similar o ganzá, né? Aquele que dá percussão, né? No samba ele é muito usado. Você começa do baixinho, devagar, e aí vai ser o mais agitado, certo? Que é o ganzá aí na percussão, certo? Ele toca subindo, descendo, indo e voltando, dependendo da música, do ritmo, né? Que vai dando aí a melodia da música, certo? E temos aí vários tipos de instrumentos, certo? Vamos ver aqui, né, um pouco o que é que tem a ver formas, linhas nas criações musicais em uma partitura, certo? Você já experimentou tocar algum desses instrumentos? Bom, os que eu mostrei daqui na tela só tem o violão, né, gente? Só o violão. Quem já tocou uma flauta? Um teclado? Um triângulo? Ou um tamborim? Quem já tocou? Conte pra gente. Qual a sua experiência com a música? Com a leitura de partitura? Observe a partitura musical. Ela é formada de que sinais gráficos? Vamos analisar aqui. Ó, veja que todos são com a mesma, né, grafia da música, a mesma partitura. Temos aqui, ó, linhas. Deixa eu ampliar aqui, ó. Temos aqui, ó, linhas, quadrados, linhas mais grossas de outra cor, pontinhos, triângulos, né? Veja, os símbolos que foram usados para compor essa partitura musical. Linhas e forma para criar música. Então, veja, você pode ter notas mais graves, mais agudas, né? Dependendo aí da melodia da sua música. A escritura musical é chamada de notação musical. Notação musical. E os registros feitos formam o quê? Uma partitura.
que no caso das linhas e formas geométricas, que é denominado uma partitura gráfica. Na ilustração, vemos duas musicistas criando uma composição musical com base em um desenho que trabalha padrões de linhas e formas geométricas. Musicistas, gente, é quem compõe músicas, tá? Escreve as partituras. Como podemos criar música com base em um desenho como este? Observe. Veja, eu tenho linhas, né, duas linhas e um quadrado. Duas linhas e um quadrado. Veja que a nota, ela se repete, não é? Não existe uma fórmula ou padrão que deva ser aplicado para se criar uma música com base em um desenho. Os músicos que desejam fazer isso, eles devem criar juntos, representações de sons para cada elemento do desenho, por exemplo, certo? As duas linhas centrais, essas duas linhas aqui, ó, paralelas, né? Poderiam representar um momento em que será tocado a mesma nota aguda durante 4 tempos. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 tempos, certo? Se existirem vários instrumentos, pode ser combinado de todos fazer a mesma nota durante o mesmo tempo. Ou somente 2 instrumentos, executando de modo que eles toquem quando aparecerem as linhas. Já o quadrado, né? O quadrado, vocês estão vendo aqui, ó, o quadrado. Ó, o quadrado poderia representar o quê? A entrada de um instrumento específico, que tocaria 4 notas durante os 4 tempos, seguindo a quantidade de lados do quadrado. Então, se tem 4 lados, eu vou tocar aí 4 notas. Ou indicar sequência de 4 palmas, por exemplo. Vamos experimentar? Então, ó, seriam 2 notas aqui, as linhas do instrumento, certo? E depois o quadrado, 4 partes. Por exemplo, poderia ser 4 palmas. Por exemplo, ó, no meio, em cima, embaixo, do lado. No meio, em cima, embaixo, de um lado para o outro. 4 palmas. E aí você vê a percussão. O que é percussão? Né? O corpo é bastante usado como forma sonora na criação de sonoridades, representando em notas gráficas. Por exemplo, o grupo Barbatuques é uma referência de percussão corporal. E você pode conhecer um pouco desse grupo, né, de percussão corporal nesse site aqui, certo? Vocês vão ver aí o vídeo, certo? No grupo sobre a percussão usando o corpo. Aqui tem um prazer em conhecê-lo, certo? O canto gregoriano é uma forma de música que era muito apreciada nas igrejas e nos mosteiros, que era o canto gregoriano. Então, tinha um coral de homens que cantavam música, né, entoavam músicas sem a presença de qualquer instrumento musical. Os monges, eles tinham dificuldade de gravar as músicas. Então, um monge italiano chamado Guido Arezzo, ele começou a esboçar as primeiras grafias que viriam a se tornar as representações das notas musicais como as que nós conhecemos hoje. Então, Guido Arezzo foi fundamental, gente, na escritura dessas músicas, tá? Página 20, fazendo arte. Olha, nós temos aqui na letra A, criar sonoridades com desenhos, para esses desenhos com linhas e formas geométricas. Bom, você vai criar um som, né, para essa partitura. Tipo, o que som vai ser as duas linhas? E o quadrado vai representar que som? Então, para você criar um som, usando somente o corpo como fonte sonora. Por exemplo, tem gente que faz sonorização só usando o corpo. Seja batendo palma, batendo no peito, estalando os dedos, ou com a boca. Então, você vai fazer o quê? Você vai criar um som usando o seu corpo, certo? Para cada símbolo desse. Tanto essa página como a seguinte, vocês vão ver que vai ser a mesma atividade. Nós vamos escolher uma, tá? Vamos ver aqui, ó. Você tem aqui com linhas e quadrados, com linhas mais grossas, pontilhado, triângulos, certo? Aqui com os pontilhados mais grossos. E a letra B é usando instrumento. Então, um você vai usar o corpo e o outro
é usando um instrumento, né? Tipo, eu mostrar aqui instrumento de brinquedos. Tia, eu tenho aqui um de verdade. Tudo bem, você usa o de verdade, certo? Essa parte de formar grupos com 4 alunos não vai dar certo. Então, você vai criar aqui sozinho, ou você pode trocar uma ideia com seu colega em dupla, certo? Pelo Zap, um desenho com linhas e formas geométricas, tipo um desses aqui. Você vai criar um desenho, usando um desenho com linhas e formas. Você vai criar aí uma partitura musical usando aí linhas e formas, certo? Esse aqui, o Arte em Casa não vai fazer, certo? E aqui, ó, inventando linhas e inventando música. Mais uma vez, um grupo de musicistas, né, com a partitura, estão aí tocando, vendo essa partitura. Então, as notas, elas são escrita não convencional de música. Por isso, não estarem em um padrão pré-definido, tem infinitas possibilidades de desenhos, escritas e sonoridades. Então, não há um padrão X. Então, tem variadas formas de interpretação. Então, nesse universo, podemos aí ousar no uso das linhas, inventar formas, né? Sons, músicas inusitadas. Então, você pode criar, né, vários símbolos, você pode criar várias linhas e formas, né, para sons e músicas variadas. Temos aqui alguns tipos de desenho. Essas ondinhas, né, que começa baixo e vai subindo, são linhas ascendentes. Pode ser um som que começa o quê? Baixo e vai aumentando o volume, certo? Já essas aqui são as ondinhas, né? Pode aprender um som que começa baixo, aí aumenta, depois baixa. Tipo, ó, começou baixo, aumenta, baixa, aumenta e baixa. Um som que vai aumentando e baixando. Já a linha caracol pode ser um som que representa um som emitido, né, de forma ondulatória. Vai girando, criando um movimento parecido com esse desenho, certo? A página 21, 22, a seção Cri-Cri, é semelhante à outra página que nós vimos, né? Você tem um desenho, né, com formas, com linhas e formas, para inventar assim a musicalidade, né, e representações diferentes. Vamos experimentar. Primeiro forma uma roda. Não tem como a gente formar essa roda aqui. Então será você em casa. Ó, tanto essa atividade é a mesma coisa, tanto a página 22, certo? Como a página aí 20, ela é a mesma coisa. Por quê? Você vai primeiro fazer aí o som com o corpo nessas linhas. Depois você vai fazer usando um instrumento musical e depois você vai fazer uma partitura com linhas e formas. É a mesma coisa, certo? A página 22 também é a mesma coisa. A diferença é que muda o desenho. Na letra A, formar uma roda. Não tem como formar. Então, você vai criar sons para cada elemento usando só o corpo como fonte sonora. Página 20 também foi assim, foi como fonte sonora, certo? Então, você vai escolher um desses desenhos aqui, seja 20 ou 22. Você vai criar um som usando o corpo. Pode ser palmas em cima, embaixo, pode ser no peitoral, pode ser estalando os dedos, pode ser com a boca, usando só o corpo, tá certo? Você vai criar um ritmo, um som, usando aí os sons do seu corpo. Isso na letra A. Na letra B, você vai usar instrumento musical. Ah, tia, não tem instrumento musical não. Pega aí uma garrafinha, um potinho, bota aí uns grãozinhos de feijão como tem aqui, ó, de arroz, de milho que tiver, e você faz aí, ó, um som legal. Na letra C, você vai criar um desenho com formas geométricas. Você pode fazer isso sozinho ou com um colega aí no WhatsApp, certo? Ou de 3. Depois que você fizer aqui o desenho, certo? Tipo, você pode fazer um desenho com triângulos, com quadrados, você pode fazer o ondulado. Você vai criar aí a sua música, certo? O seu símbolo. E depois que você fizer a partitura, você vai tocar usando ou o corpo ou um instrumento musical, certo? O que você vai fazer? Vai fazer a letra A usando o corpo, a letra B com o instrumento musical, a letra C você vai desenhar e representar o som. Vai gravar um pequeno vídeo e vai mandar aqui pra gente, tá certo?